É isso aí, galera! Chegando de novo aqui o carrossel do Brasileirão, bicho. Vamos falar hoje sobre o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Você é nosso convidado especial para nossa resenha. Já curte aí o vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Vamos falar hoje do Flusão. Flusão, hoje nós estamos gravando o vídeo antes da final ainda da Taça Rio, não sabemos... da final do Campeonato Carioca. O Fluminense ganhou a Taça Rio em cima do Flamengo nos pênaltis e ainda não sabemos quem é o campeão carioca na data de hoje, no dia que estamos gravando este vídeo. Mas vamos fazer um prognóstico aí, uma análise sobre o Flusão para o Campeonato Brasileiro aqui no nosso carrossel. Você é nosso convidado especial, fique com a gente, vem curtir com a gente aqui a análise do Flu. Jefferson, mais uma vez, seja bem-vindo. Seu primeiro parecer sobre o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense do Rio de Janeiro. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês e falar do Fluminense. É um time que eu gosto, sempre achei interessante a questão do Fluminense. Para quem não sabe, a história do Pó de Arroz nasceu lá no Fluminense mesmo, não tem nada a ver com São Paulo, viu? Pó de Arroz não tem nada a ver com ser tricolor. Será, hein? Pó de Arroz era o que os jogadores negros tinham que passar na perna para poder parecer branco, para poder jogar no futebol na década de 30. Então, não é o que os jogadores do São Paulo usam hoje, referente à maquiagem. Não é o que eles usam no rosto, é o que eles usavam na perna. No rosto eles usam outra coisa. Fluminense não muito diferente dos outros times cariocas, uma situação muito complicada e um elenco envelhecido naqueles que você precisa. É muito difícil você depender de Nenê e de Fred, um para armar e o outro para fazer os gols. Nada contra, tiveram grandes passagens. O Fred, um tremendo centroavante nos seus melhores momentos e até mesmo nos seus piores. O Nenê também teve boas passagens, até no Paris Saint-Germain. Quando o Paris Saint-Germain começou a se ajeitar, mandaram ele embora. É mó barato, deve ser um trauma na vida dele e tudo mais. Talvez ainda tenha coisas para dar dentro do futebol, mas o problema é que talvez pudesse ter investido de uma outra forma, mas preferiu envelhecer, é o que vai ter que trabalhar dentro desse campeonato. Não vejo grandes coisas para o Fluminense até o final do campeonato. Tem uma, duas peças, mas a gente fala disso depois. É isso aí, então. Você vai acompanhar com a gente aqui o prognóstico no Carrossel Brasileirão 2020 sobre o Fluminense, aqui no HFD. Vem com a gente. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina. Agora o assunto é o Fluminense, o tricolor carioca, meu. Vamos falar aqui da equipe de Odair Hellmann, segundo o nosso amigo Jefferson Assis, o moço da maionese. O que ele vai precisar fazer para essa maionese não desandar no Campeonato Brasileiro de 2020? A maionese três cores do Rio de Janeiro, grande Fluminense. O que o Odair Hellmann vai precisar fazer com esses caras que já foram citados na abertura? Ganso, Fred, Nenê, Egídio. Os caras que já estão aí um pouco mais avançados na idade. Muriel é um goleiro seguro? Vamos discutir um pouco sobre o Fluminense. Gostaria de saber primeiro, Jefferson, se você assistiu o jogo da Taça Rio. Nós tentamos até transmiti-lo, tivemos problemas técnicos, mas o que você achou da final Fluminense e Flamengo? Nós falamos um pouco disso no vídeo do Flamengo, o primeiro vídeo aqui do nosso carrossel, mas queria saber de você, do lado do Fluminense, sem a polêmica de se o Flamengo tirou o pé ou não, mas como foi a apresentação do time do Odair Hellmann contra o Flamengo? Eu confesso que achei bem bacana até certa parte do jogo, quando aí o Fluminense também se retraiu demais, se recolheu demais, chamou demais o Flamengo pra cima, e vai ficar aquela história como foi Barcelona e Santos, né? Estão respeitando demais o Flamengo. Claro que tem a sua superioridade, é inegável isso, mas eu acho que dá pra ir um pouquinho mais pra cima dos homens. E o Fluminense chegou a fazer isso no primeiro tempo e fez muito bem, né, Jefferson? Fez. Analisando taticamente, sem considerar outro time,
o time do Fluminense ele apertou a marcação e nós falávamos isso na letrinha do jogo. Que ele deveria apertar a marcação, não deixar o Flamengo jogar e de fato não deixou. Neutralizou as principais peças, adiantou essa marcação para sua intermediária e na possibilidade que tinha ele saía. E saiu, claro, o gol nasce de um cruzamento, teve outra chance de bola parada, que é muito interessante. Você não tem o centroavante, quem faz o gol de cabeça é seu lateral direito. O lateral direito tá sempre na área para cabecear. Então são algumas coisas do futebol que não futebol que eu não entendo. E a torcida não é muito fã dele não, viu? O Gilberto sofre duras críticas da torcida lá. É um jogador do time do Fluminense do ano passado e desse ano, é um dos jogadores mais regulares. E se dedica muito, se dedica, ele corre e a gente escala ele direto no Cartola. Ele se dedica, ele chega à frente, ele dá boas assistências. Na época com o Pedro, com o Everaldo, tinha uma participação muito boa. Então, também é um jogador... Vamos depois até falar dele particularmente. Mas antes de eu falar do Flamengo, eu quero falar uma coisa. Para que vocês não me cornetem depois, porque eu sei que vocês gostam bastante, que eu disse que o time do Fluminense envelheceu, eu não disse que a média do time do Fluminense é de jogadores velhos, tá? O Fluminense ele tem 42 jogadores e a média do time é de 25 anos. Agora, os jogadores com quem o treinador conta... 5 por cada posição, agora, né? Os jogadores com que o treinador conta ou com que a torcida conta, sim, são envelhecidos. Nenê, Fred, Ganso ainda tem 30 anos. Talvez por colocar o Ganso na mesma situação do Wellington Silva. Parece velho já pro futebol. Pro futebol ele já tá velho. O Ganso tem 70 pro futebol. O Ademir da Guia corre mais do que ele. O Ademir da Guia joga 2 vezes por ano. O Danilo se aposentou correndo mais que o Ganso. Então, e o Egídio também tem 30 e poucos anos. Mas tem alguns jogadores, mas os jogadores mesmo com quem a torcida vai cobrar estão mais envelhecidos. O problema é que esses jogadores, eu não sei se pode contar com eles de fato, porque precisou de um centroavante na quarta-feira. E o centroavante não pôde jogar. Depois o Evanilson acabou saindo machucado. Então, porque talvez isso ajudasse bastante. A maneira com que a marcação estava. Se eu tenho um centroavante ali como o Fred para fazer o pivô e distribuir essa bola, talvez eu pudesse ter feito um 2-0 no Mas primeiro tempo. Aí é que tá também o X da questão. Qual Fred estaria em campo quarta-feira? Porque o do último ano pelo Cruzeiro, das últimas temporadas, da Copa de 2014, se for esse aí, meu amigo... E agora mais envelhecido, não é igual vinho. Então, não é. Aqui também, a gente já falou disso em outros vídeos, que nem deveria ter trago, nem deveria contar com ele. Mas pelo menos ele tem a experiência, ele consegue, num jogo... Tem a torcida do lado. Tem a torcida do lado, você joga com mais tranquilidade, ele pode fazer 2, 3 pivôs e deixar o jogador na cara do gol, e segura os zagueiros, porque mesmo, não tem como falar, eu sou o Rodrigo Caio, eu vou falar, eu não vou marcar o Fred porque ele não tá jogando nada. Você não pode desmerecer o jogador pela história que ele tem, a qualidade que ele tinha para poder fazer isso. Então acabaria segurando, não faria diferença porque o Fluminense ganhou mesmo esse bendito Taça Rio, então, mas estruturalmente pro time talvez fizesse diferença. A gente tá gravando antes das 2 finais do Carioca, né, do Fluminense e Flamengo, então eu gostaria de saber de você, o Fluminense nesses 2 jogos, antes da gente falar exatamente do Brasileirão, você afirma e endossa o que disse Jorge Jesus? O Fluminense vai jogar para não perder ou perder de pouco nessas 2 decisões? Eu vou dizer, foi eu que tô falando. E não só o Fluminense, qualquer time hoje no Brasil, né, pô? Tô falando, vou dizer, eu tô falando, viu? O Fluminense tem que jogar muito para perder de pouco. Jogar muito para perder, porque é de pouco, porque... O Flamengo não jogou nas melhores condições, claro. Não, você não vai... Não desmerecendo o Fluminense, não, né? Desmerecendo o Fluminense, é que a qualidade do Flamengo é muito maior. Você não vai acertar 2... Quando apertou um pouquinho, empatou o jogo. Você não vai acertar 2 partidas dessa... Infelizmente, eu gostaria que acertasse, que ganhasse, que eu queimasse a língua. Mas é muito difícil disso acontecer. Sem todas as outras circunstâncias, gente. O Flamengo não vai jogar como jogou contra o Santos na última partida do Brasileirão do ano passado. Esqueçam isso. Enquanto o Jorge Jesus estiver lá. E veja, contra o Flamengo, contra o Santos jogou muito. E aí ele acabou batendo o time do Flamengo. Se o Santos tivesse jogado, porque o Flamengo jogou da mesma forma. É que o Santos jogou muito. O Santos jogou muita bola. O Flamengo não... mas o Flamengo tirou o pé porque ia pro Mundial. Tirou nada. Eles nem falaram isso.
Ninguém tirou o pé porque foi pro Mundial. Não, simplesmente o Santos jogou melhor, muito melhor que o time do Flamengo. Que você gosta de falar, né? Um nó tático. Nó tático. Dá nó no meu pescoço pra ficar vendo esse futebol daqui. Mas o Santos jogou muito melhor que o Flamengo. E o Fluminense, na quarta-feira, jogou melhor do que o time do Flamengo. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, inexistiu basicamente o futebol do Fluminense. O Flamengo também não fez tanta força assim, como bem disse o Diego, quando apertou, empatou o jogo. E até é interessante, vamos puxar então pro Brasileirão. O Fred, ele é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E por incrível que pareça, o cara que está entre os 5 primeiros ainda é o Paulo Baier. Você vê como tá os atacantes aqui do Brasil. Mas você sabe por que ele tá entre os 5, né? Ele é irmão do Túlio? Não. Ele faz gol em qualquer lugar. Porque ele é Baier. Se é Baier, é bom. Patrocinem-nos, por favor. Um abraço, Iago. Você vai estar vendo esse vídeo aí que eu sei. Então, qualidade técnica para municiar o Fred, a gente sabe que o Ganso e o Nenê têm. Para dar assistência, os caras são ótimos ainda. Mas não tem velocidade. O Wellington nem foi embora. Não voltou nas melhores condições. Não foi bem desde que voltou da Europa. Não consegue jogar mais bola. O Wellington Silva volta agora do Internacional. Esperança da torcida porque já foi bem lá no Fluminense. E o Fred precisa de uns caras que, né, óbvio, já sempre foi assim a vida dele de centroavante. Hoje, então, mais ainda, ele não vai poder sair muito da área, correr muito, porque ele não aguenta. Não vai dar certo. E aí, pra contar com o banco de reservas também, o Fluminense vai ter uma dificuldade de elenco. Mas o Odair Helma é um cara que pode montar um time hoje criativo. Ele depende muito das peças, óbvio. O jogador abraçar a ideia e dentro do campo executar da melhor forma pro Fred só empurrar. Mas acho que vai faltar velocidade aí, não vai? Vai faltar velocidade. Tem uma coisa que me preocupa, viu? Se vai ter ambulância pra levar todo mundo. Quando vai ter desfibrilador e respirador pra todos eles, né? Eu também tô preocupado. O Wellington Silva foi treinado pelo Helma no Internacional, certo? Sim. E aí ele vem pro Fluminense. Quarta-feira não vai jogar o Fred, joga o Wellington Silva. Por que não entrou jogando? A pergunta é, o jogador não tem condições ou o treinador não quer colocar? Ou então o treinador só quer mostrar, eu te coloco de reserva onde eu quiser. Eu te coloquei no Inter, vou te colocar, e se eu for pro outro time, eu te chamo de novo pra você ser reserva. E esse não jogou por opção do técnico mesmo. Então, é uma questão. O Wellington, assim, olha... O Ganso e o Nenê, eles têm qualidade. O Nenê ainda tem um pouco mais de velocidade, mais velocidade do que o Ganso, que não é tão difícil assim. E o Nenê consegue jogar 10, 15 minutos a mais do que o Ganso, mesmo com a idade mais avançada. Eu estruturo o time para jogar um pouco mais dentro dos 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Monto o time, põe o Ganso, põe o Nenê e faço com que esses dois façam a bola correr com o Wellington Silva, com o Evanilson, seja centralizado ou aberto. Trabalho, coloca um outro volante, coloca o Hudson de lateral, adianta o Gilberto, deixa o Gilberto jogar um pouco mais na frente, como o Vasco faz com o Pikachu, para que essa bola chegue no Fred. Porque uma coisa é fato, a não ser que ele esteja naquela draga que teve ano passado no Cruzeiro, mas se chegar 2, 3 bolas, uma ele vai guardar, o cara tem faro, a bola gosta do cara. E é a mesma coisa que eu disse do time do Vasco, trabalho com as minhas possibilidades, eu não tenho como fazer além do que isso. Uhum. Não consegui definir o jogo nos 30 primeiros minutos, eu fecho a casinha. Eu coloco os jogadores aqui parados e aí eu monto de novo, para o nome do Boca Juniors, monto o time, deixo os dois abertos, deixo os dois lá na frente, o Fred centralizado, o Wellington Silva, por exemplo, deixo o Nenê aqui para trabalhar a bola. Puxa o Ganso, deixa o Ganso trabalhando, talvez de segundo volante, quem sabe. Já ia falar isso agora. Para fazer com que essa bola chegue com velocidade sem o jogador ter velocidade. Talvez aí o Fluminense consiga alguma coisa. É só hipotético. Mas talvez trabalhando dessa forma o Fluminense... E o Odair Helma não é um treinador ruim. Ele sabe trabalhar com jogadores e ele pode conseguir isso no time do Fluminense. Eu acho que o Ganso seria hoje um Gerson no time do Fluminense, né? Um segundo volante mesmo, que sai bastante, que arma também, que finaliza de fora. Porque o cara tem qualidade. Você vê que se deixar ele pensar, ele coloca o cara na cara do gol 5, 6 vezes por jogo. E o Fred, se você colocar 5, 6 por jogo, pelo menos 2 vai ser gol.
né? Por mais ruim que esteja a fase, por exemplo, a do Cruzeiro, ele amargou alguns jejuns lá e tal, mas sempre teve a qualidade de finalizador e isso ele não vai perder. Ele pode perder o físico, pode perder um pouco talvez da agilidade, né? Não tem mais, claro, a mesma idade, então você perde mesmo. Mas o faro e o jeito de bater na bola, onde colocar a bola para tirar do goleiro, alguma coisa para se livrar de um zagueiro, isso ele não perde. Sim. É porque a fase também do Cruzeiro não ajudava, né? Ninguém queria A nada. gente sabe que o momento político e financeiro dos clubes aqui do Brasil, de todos eles, é muito difícil, salvo Palmeiras e Flamengo. Então, quando não vai bem as coisas fora de campo, dentro é muito difícil engrenar. Salvo também o Corinthians de 2017, que era um time desacreditado, com pouquíssimos reforços, molecada, e acabou engrenando, e conquistou o Brasileiro e o Paulista. Mas você vê que a filosofia já não funcionou nos outros anos. Conquistou mais 2 paulistas, mas e aí? Não é parâmetro, teria que ter conquistado algo maior. Copa do Brasil, o Brasileiro, por exemplo. Libertadores, eu acho que não dava para ir muito longe. Então o Odair Hellmann vai ter que administrar muito bem isso também. A questão talvez da vaidade, né? Porque agora tem 3 caras ali que para colocar um dos 3 no banco, se ele falar assim, gente, esse jogo aqui eu acho que não é para jogar com Ganso e Nenê não, tá? Nenê, você vai sentar, vai entrar o Wellington Silva aberto e o Ganso vai ser o cara centralizado e vai armar o time. Ganso, hoje precisa ser um time mais rápido. O Nenê ainda tem um pouco mais de gás que você vai ficar no banco, tá? E aí? Pra administrar isso aí vai ser complicado, hein? É complicado, mas acho que com Ganso é mais fácil, porque não parece que... O Nenê já é mais... Você não tá com muita vontade mesmo. O Nenê tá jogando bem, tem sido a peça principal do time, seja com a bola parada, ou seja, levando a bola enquanto tem pique. Talvez, por causa disso, o Nenê seja um pouco mais difícil de tirar. O Ganso, não sei se ele tá com tanta vontade, e o Fred... por quarta-feira também, se tiver que tirar o Fred, acho que ele não vai se importar tanto assim. Também não. Eu acho que da última vez eles até vibraram bastante, né? Mas será que daria o que deu com os 2 em campo? Não sei. Talvez pelo ímpeto do Flamengo tá bem abaixo, né? As setinhas dos jogadores do Flamengo estavam tudo vermelhinha para baixo. E aí não deu muito certo. Mas se o Ganso e o Fred tivessem em campo quarta-feira, o Fluminense, não sei não, seria um time bem mais lento e aí eu não sei se funcionaria não. Mas enfim, vai ter ainda outras oportunidades da gente ver o embate dos 2 aí, quem sabe com os 3 em campo, né, Nenê, Ganso e Fred, pra ver se dá pra encarar o Flamengo desse jeito. Eu olho os jogadores do Fluminense, aí eu olho no time do Fluminense tem Hudson, Nenê, Ganso e no ataque ele tem um jogador chamado Matheus Pato. Se coloca o nome dos jogadores e não coloca o tricolor que eu acho que é o time do São Paulo de uns anos atrás. Já pensou? Só trocar as camisas, né? Você é louco. Não precisa de mais nada. Meu Deus. Na temporada, vamos lá, Fluminense no Carioca fez 14 jogos, ainda, repito, nós estamos gravando antes dos 2 jogos finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, né? Então esse número vai para 16 jogos. Venceu 8, empatou 3, perdeu 3, marcou 26, tomou 10. Nenê marcou 6 gols. Na Copa do Brasil foram 3 partidas, 2 vitórias e 1 derrota. Marcou 6, tomou 3. O Nenê fez 3 gols. Na Sul-Americana, 2 jogos, 2 empates. Fez 1, tomou 1. O Evanilson fez o único gol na competição. Nenê é o artilheiro do time. E teoricamente o Fluminense toma poucos gols, né? Até num campeonato carioca também tem um nível um pouco abaixo, a gente entende isso. Tomou só 10. E na Copa do Brasil e Sul-Americana tomou só 4. A defesa do Inter com o Odair Hellmann era uma defesa consistente, né? Tinha peças melhores, óbvio. Né? Matheus Ferraz e Nino perto do Moledo e do Vitor Cuesta, não dá, né? Bem perto. Embora o Nino seja o cara da nova geração do futebol aí, a geração olímpica da vitória, a geração dos jogadores sensacionais que vem por aí, mas nada disso. Então, vamos ver o que o Odair consegue arrumar com essa defesa aí e vamos ver como é que tá o plantel. O plantel do Fluminense. Tem tanto jogador que até escapou um lá no final lá.
Mas esse aí também, viu? Não faz falta, acho que nem a família dele quer mais que ele seja jogador de futebol. Bom, começando com quem chegou. No Fluminense a gente inverte aqui. O Fernando Pacheco, é peruano, chegou. Já causou polêmica também na final. O Hudson, o Caio Paulista, veio do Avaí. O Felipe Cardoso veio do Ceará. Torcida do Fluminense, se preparem, viu? O centroavante reserva do Fred é o Evanilson. Mas se o Evanilson não jogar, joga o Felipe Cardoso. Jesus, nós fizemos jogos ano passado aqui, Ceará e Fortaleza, Ceará e Santos, minha nossa senhora. Meu Deus. Egídio faz uma temporada boa, depois some. O Henrique tá com um asterisco aí, você pode ver, porque o Henrique já voltou pro Cruzeiro, né? Inclusive sofreu um grave acidente, mas já está bem. E o Henrique não ficou nas Laranjeiras, voltou lá para ajudar o Cruzeiro a tentar subir. Iago Felipe, que veio do Goiás, o Michel Araújo veio de fora, sul-americano. O João Lopes, que é goleiro, o Wellington Silva voltou do Internacional, o Fred e o Matheus Cassini, que é um meia que foi revelado na base do Corinthians e vem para reforçar o time sub-23 por enquanto. Também tá com um asterisco aí, porque ele vai, por enquanto, jogar no sub-23 e mostrar futebol para subir pro profissional. Vai ser aproveitado pelo Helma. Foram embora Mascarenhas, lateral esquerdo, Alan, volante, um bom volante, diga-se de passagem, fala a verdade. Caio Henrique, bom lateral, fala a verdade, diga-se de passagem. João Pedro, que tá no Watford, fez a estreia dele na Premier League agora, há 2 rodadas atrás. Bom pra caramba. O Johnny Gonçalves, que está no Corinthians. O Daniel foi embora, o Caio foi embora, o Zé Ricardo foi embora, não é o treinador. O Wellington nem não renovou, o Lucão foi embora. O Agenor, goleiro, foi dispensado. O Ayrton, volante, foi dispensado. O Brenner, atacante, que era aquele da base do São Paulo, foi dispensado. Evandro, atacante, foi dispensado. E o Guilherme, que é aquele Guilherme do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Corinthians, do, sei lá eu, mais 14 times que ele passou e não fez absolutamente nada. Atlético Paranaense, foi dispensado também, porque também não fez nada no Fluminense. O Guilherme realmente acabou pro futebol. Eu não sei o que ainda insistem com esse moço. Enfim, com essa galera aí, com essa base aí armada pelo Odair Helman, prognóstico pro Brasileirão para o tricolor das Laranjeiras na voz de Jefferson Assis, meu. Primeiro eu queria dizer uma outra coisa. Diga. O João Pedro perde muito com a saída do João Pedro. Eu não teria dispensado o Daniel. O Daniel seria o meio campo que jogaria no meu time. Se meu time fosse o Fluminense, ele jogaria no meu time. Se meu time fosse o Barcelona, ele não jogaria. Então é só pra gente comparar e saber. Assim, no meu time jogaria o Rakitic. O Sérgio Busquets não jogaria o Daniel. Mas no Fluminense jogaria o Daniel. Seria um jogador interessante. E eu teria feito força pra ficar com o Brenner. É uma opção. Não vai jogar no São Paulo. Não vai. O São Paulo vai emprestar de novo, vai vender pra algum lugar. Talvez venda pro Real Madrid. Não sei. Tá. Não, pode vender. Não sei. Sim. Não sei. Dependendo de quem for o empresário dele. Então, eu não teria feito força para ficar com o jogador. Porque seriam peças importantes para você ter. Você ter uma dupla de ataque com Evanilson e Brenner, ele é mais veloz do que uma dupla de ataque com o Fred. Até você um tem trio o Daniel, com o Wellington Silva. Exato, um trio com o que é bem comum hoje em dia. Os times adoram jogar no 4-3-3. Ou então 4-1-4-1. Põe o cara pra marcar o lateral. Parece telefone de empresa de esgoto. 4-1, 3-2, 4... Os caras devem ligar pros empresários e falar: alô, Wagner Ribeiro? Isso. Oi, aqui é o presidente do Ibis Futebol Clube. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ô Wagner, você não tem um atacante aí que saiba marcar lateral não? Pra você indicar pra nós? Parece que é isso hoje, né? Tem sim. Tô levando. Pode ficar tranquilo. O Jorge Henrique vai jogar até os 60, então pode levar. É coisa absurda. O cara correu mais no Corinthians pra marcar lateral do que outra coisa. Então, e aí o Fluminense entra junto com os outros times do Rio de Janeiro. Se conseguir, eu falei isso nos outros 2 vídeos, parece que eu tô repetindo, parece que vocês estão vendo o mesmo vídeo, a mesma pessoa falando a mesma coisa. Tem que jogar com as características que pode, do jeito que pode. Organizar pra bola, não inventar, e organizar pra essa bola chegar no Fred,
trabalhar essa questão da idade, do cansaço dos jogadores, o Nenê cansado pela idade, o Ganso cansado pelo tanto que ele já jogou bola, por tudo que ele já fez pelo futebol, essa coisa sensacional do que ele deixou de fazer pelo futebol. E aí tem a molecada, talvez eu consiga trabalhar um jovem aqui, outro jovem ali no Caio Paulista é bom, Caio Paulista veio do bom. Avaí, é um atacante interessante. Então, são situações em que talvez eu consiga trabalhar dessa forma, mas ainda assim é difícil. É difícil para o time do Fluminense. Tem jovens que podem ser aproveitados, mas a base do time vai ser Didio, Ganso, Nenê e Fred Hudson. Você olha assim de primeira mão, você fala assim, nossa, se fosse todos eles no auge, que auge? Nossa, né? O Fred teve os seus auges, ficou na França, merecia ter sido titular na Copa do Mundo. O Ganso 2010, o Nenê tem outras participações, Palmeiras, Paris Saint-Germain, mas ainda assim é pouco para a grandeza do time do Fluminense poder contar só com essas situações. Pode, não, assim, da mesma forma que o Vasco pode ficar lá embaixo, pode ficar em 10º, a mesma coisa pro Fluminense, a mesma coisa pro Botafogo. Não consigo ver esses times em situações diferentes de Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense, Goiás, times que podem ficar um pouquinho para cima do 10º ou então podem cair da mesma forma, não consigo ver diferente. Eu acho que o Fluminense tem um grande problema para gerir daqui para frente, que pode custar posições na tabela do campeonato e podem custar classificações, podem custar títulos, que foi o que aconteceu com o Grêmio o ano passado. O Fluminense não tem um goleiro. O goleiro Muriel é muito inseguro, o goleiro Muriel é muito fraco, é muito ruim. Não parece que é da mesma família do Alisson. Eu já não sou muito fã do futebol do Alisson, hein? Não gosto tanto assim, não acho tudo isso de goleiro. E o Muriel, ele é muito fraco, ele rebate muita bola pra frente, pra dentro da grande área. Ele toma ele dá tanto susto na torcida, parece que ele vai tomar 3 frangos por jogo. Algumas ele vai lá e puxa pelo rabo, uma hora isso aí não vai dar certo. Então o Fluminense, eu acho que, por exemplo, tá brigando ali entre os 8 primeiros, vamos sonhar alto. 2, 3 jogos que o Muriel falha, acabou, cai pra 13º, 14º e não sobe mais. Eu ainda acho que o Fluminense pode no máximo acabar se acabar na primeira parte da tabela, acaba em 10º. Muito por depender de jogar em casa. Fora, eu acho que o Fluminense não vai ser um adversário tão difícil de ser batido, a não ser que o Odair Helman faça um milagre na defesa, que monte uma defesa tão consistente, ou que ele possa jogar um pozinho mágico no Muriel e o cara pegue tudo, porque ainda acho que vai ser um problema. O Muriel é um goleiro muito fraco e inseguro. Ah, mas pegou o pênalti na Taça Rio, o Fluminense foi campeão. Poxa, né? Quantos goleiros já pegaram pênalti aí pra time ser campeão? O goleiro do Afogados da Engazeira eliminou o Atlético Mineiro. Nem por isso ele é o goleiro que pode hoje vestir a camisa do Fluminense. Não é? Então o Muriel não serve. O Fluminense... Afogados da onde? Da Engazeira. O Fluminense, se contratar um goleiro seguro, um goleiro um pouquinho, não precisa ser muito, um pouquinho melhor que o Muriel, eu ainda acho que tem menos chance de brigar para não cair. Porque o Nino e o Matheus Ferraz não são beldades jogando bola, mas são bons zagueiros pro Fluminense hoje. Dá pra montar uma dupla de zaga legal. O Gilberto já tem a história lá, é o Gilberto que a gente conhece, é aquilo mesmo. E ele, pelo menos, é um cara que corre, se dedica, marca bem, avança bastante. O Egídio também, como eu falei, a primeira temporada ele sempre vai bem. Depois ele dá aquela quedinha, se ele não surtar, ele vai até o final do campeonato. Se ele não der mais tesoura que ele deu daquele dia lá, pode ser que ele nem jogue mais se ele der mais uma daquela. Vai ser suspenso. Mas eu acho ainda que o Fluminense precisa de um goleiro. Precisa de um goleiro pra não sofrer tanto. Vou dizer pra você que vai assistir o vídeo, que tá assistindo o vídeo agora... Se eu tivesse um time que o meu goleiro titular fosse o Paulo Vitor e o reserva fosse o Muriel, meu Deus do céu, eu não dormia mais. Nem com 1 milhão de remédio. E eu vou dar uma dica pra você, assim que finalizar toda essa situação difícil que o mundo tá vivendo, nós aqui do HFD, nós vamos organizar um torneio de botão.
E aí você vá na rede social do Muriel e convide ele para assistir, para que ele veja como um goleiro se posiciona como um goleiro de botão. Se não sabe o que fazer, fica parado. Vai que você defende, não inventa. Meu Deus. Se ele conseguir isso, é muito difícil. Você não tem a segurança. Só que também você não conta. Então você conta, se passou da defesa, você já nem conta. Deve ser cada um deve ter arritmia naquele time. Mas olhando dessa forma, você consegue montar um time com o Muriel, o Gilberto, o Nino, o Matheus, o Egídio, o Dodge, o Hudson, o Ganso, o Nenê, o Wellington Silva e o Fred. Os jogadores que tem. Você consegue jogar com esses jogadores? Consigo. Vai poder contar com eles todos os jogos? Não vai poder contar com eles todos os jogos. Mas você consegue. Essa eu lembro. Eu disse que o Fluminense termina a primeira parte em quarto e depois cai. Foi isso que eu disse. Essa eu lembro que eu falei num dos vídeos aí atrás. E não retiro o que eu disse não, viu? Não retiro o que eu disse. Porque se a coisa começar a dar errado com esse elenco, a tendência é que ela degringole mesmo e vá embora e vá pro buraco. Eu vou ser ousado agora. Vou ser ousado com esse time do Fluminense. Pra não dizer que eu sou chato, que, né? Os caras estão... achei aqui, ó. A tabelinha que você fez. Fluminense termina em 17º, realmente. Fluminense primeiro turno em quarto, segundo em 17º. Depois eu coloco até nos comentários dos outros vídeos quais foram as posições que você colocou para os outros times. Então, para mim, eu acho que o Fluminense, ainda sendo um time consistente e mais forte dentro de casa do que foi nas últimas temporadas, não perdendo pontos para times que com certeza vão brigar para não cair, eu ainda coloco o Fluminense na primeira parte da tabela, mas em 10º. Tô sendo bacana, mas não, é que eu acho isso mesmo. Porque, querendo ou não, os caras têm uma idade avançada, mas são caras que são muito, muito decisivos quando querem jogar bola, são inteligentes. Eu acho que ainda dá pra beliscar uma 10ª posição, mesmo com o Ganso, o Nenê, Fred, até jogando juntos em vários jogos, não desperdiçando pontos bobos, que não é muito comum aqui no Brasil. Todo mundo desperdiça ponto bobo. Então, eu acho que ainda o Fluminense pode sonhar com o 10º lugar com esse time que tem aí, com o Odair Hellmann treinando o tricolor. Beleza? Então é isso aí, o carrossel do Brasileirão não para, a gente continua girando e a gente continua contando com o seu like, com a sua curtida, lógico, com o compartilhamento do vídeo, com a sua inscrição, com a ativação do sininho para você receber as notificações aí dos nossos conteúdos, principalmente nas nossas transmissões ao vivo do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, La Liga. Estamos aí para transmitir futebol com alegria, com diversão, com muita informação também aqui no HFD. O carrossel do Brasileirão continua girando e amanhã tem time novo. Você vem com a gente. Valeu, um grande abraço da equipe HFD.